Hoje nós vamos falar sobre as mulheres do Evangelho. E é óbvio que Maria de Nazaré é a mulher mais importante. No entanto, nós vamos falar dela no próximo mês, já que o nosso tema é sobre a plenitude da maternidade. Mas antes de começar a falar sobre elas, eu gostaria de posicioná-las no contexto histórico da época de Jesus. Então, nós encontramos uma mulher que não é valorizada numa sociedade totalmente machista. Ela não tem voz, ela não pode falar em público, muitas vezes ela é apedrejada em praça pública, sofre mutilações. Ela é meio que considerada como uma propriedade dos homens. A sua função é procriar, cuidar da prole, cuidar da casa. Então, realmente, elas não tinham a menor importância. Só os feitos dos homens é que sobressaíam e tinham algum tipo de valor. E se hoje nós lutamos por um espaço, imagine como era então na época de Jesus. E aí chega Jesus. E ele vê na mulher um coração que mais se aproximava da essência do seu evangelho. Um coração de amor, de doação ao outro, de humildade, de fidelidade, a Deus, aos princípios. E ele então respeita, valoriza, dá um lugar de importância à mulher, não fazendo distinção entre os discípulos e as discípulas. Bom, vamos começar a falar sobre Joana. Tudo que eu vou falar agora foi extraído do livro A Boa Nova, de Humberto de Campos e Chico Xavier. Joana era conhecida como Joana de Cusa, porque ela era casada com Cusa, procurador de Herodes. Era uma dama da sociedade, dedicada, de caráter, e que, ouvindo as pregações de Jesus, se converte àquele chamado para a Boa Nova. Mas o seu marido era totalmente contra, e isso a deixava bastante triste, angustiada. E um dia ela procura Jesus na casa de Simão Pedro e abre o seu coração, colocando o que acontecia no seu lar. E Jesus então diz a ela: Joana, o seu marido não consegue entender a sua alma sensível. Ama-o assim mesmo. Um dia ele se transformará. Busque incentivá-lo, ajudá-lo. É isso que Deus quer. Deus é o único para todos nós. Ser fiel a Deus. O seu lugar é na sua família. Você não está lá por acaso. Vai, filha, e ser fiel. E ela então segue o que Jesus lhe diz e procura incentivar o marido a desenvolver uns sentimentos um pouco melhores. Bom, acontecem mudanças na política, ele perde o seu cargo, começa a se atolar em dívidas, se sente humilhado, a sua vaidade ferida, acaba muito doente e desencarna. E Joana então fica na miséria, sem posição e com um filho para criar. Mas ela se lembra sempre de Jesus e sempre o seguia e luta, trabalha, sem medo, sem vergonha, para subsistir e cuidar de seu filho, e inclusive dos filhos de outras mulheres, e se junta a elas então, seguindo Jesus. Passado muito tempo após a crucificação do mestre, nós a encontramos num espetáculo circense, presa a um poste e ao seu lado o seu jovem filho. E a turba grita: abjura, abjura, renuncia o seu mestre. E ela fica firme, quando de repente o açoite acerta as costas de seu filho. E o filho grita: mãe, abjura, renuncia a Jesus. Eu sou seu filho, estou lhe pedindo. Neste momento, grossas lágrimas rolam dos olhos de Joana. Coloque-se na posição daquela mãe, vendo seu filho ali sendo supliciado e sabendo que ele seria queimado, assim como ela. Mas ela se recorda de sua vida toda e é como se estivesse na casa de Pedro ouvindo Jesus dizer: vai, filha, ser fiel. E aí ela reúne forças que não sabe de onde e fala com extrema ternura ao seu filho: cala-te, filho, Jesus era um justo e aceitou o sacrifício sem reclamar. Nós também temos que fazer o mesmo, sermos fiel a Deus. E a turba continua: abjura, abjura,
Até que então eles colocam fogo, né, nas achas de lenha e o seu corpo envelhecido começa a sentir aquele calor e aquele suplício. E ela ainda se lembra de Jesus, né? E os algozes perguntam assim: foi isso que o seu mestre lhe ensinou, a morrer por ele? E ela diz: não, ele não me ensinou só a morrer por ele, mas também a amar vocês. E nesse momento, uma mão toca o seu ombro e é Jesus. E diz a ela: Joana, tem bom ânimo, eu estou aqui. Gente, Joana de Cusa é uma das encarnações de Joana de Ângeles, a mentora atual de Divaldo Pereira Franco. Que ensinamento ela nos traz de fidelidade a Deus, né? De exemplificação dos ensinamentos que Jesus nos trouxe, de esperança, de força, de coragem, de fé. Temos também Maria Madalena, conhecida também como Maria de Magdala, a prostituta. Divaldo Pereira Franco nos diz que ela se entregou a um rapaz com a promessa de que eles se casariam, mas ele não cumpre a promessa e nada restava a ela senão tornar-se uma prostituta, porque ela já não era mais aceita então na sociedade vigente. Mas ela tinha tudo: beleza, dinheiro, homens a seus pés, prazeres, mas a sua alma era árida, faltava-lhe algo, havia um grande vazio. E aí uma serva fiel chega até ela e diz que existe um rabi que está percorrendo as estradas da Judéia e da Galiléia, trazendo esperança e falando de um reino de Deus para os sofredores, para os aleijados, os doentes do corpo, da alma, para os rejeitados, para os pecadores. E aquilo traz um novo ânimo a Madalena e ela resolve ouvir as pregações do mestre. E aí ela se apaixona, ela se questiona como lábios tão divinos conseguem dizer coisas tão lindas para aquelas pessoas tão simples. E ela resolve ter com Jesus na casa de Simão Pedro e abrir-lhe o coração também, assim como Joana fez. Mas ela se questiona: como será que ele vai me receber? Eu sou uma pecadora. E lá chegando, Jesus a recebe muito bem. E ela diz: Mestre, tenho ouvido as suas palavras e o seu ensinamento tocou meu coração. Eu tenho tudo, mas eu não sou feliz. Veja, o meu coração clama por amor. E eu gostaria de ser uma das suas ovelhas. Mas será que Deus vai permitir? Eu sou uma pecadora. E Jesus diz: Madalena, o que seria se Deus condenasse todos nós eternamente por nossos pecados? Deus nos ama e nos dá sempre chances. O caminho da redenção é um caminho difícil, sofrido, de sacrifício. A estrada é árdua, mas é importante segui-la. Sim, você pode me seguir. Você só precisa ter fé. Você só precisa renunciar aos prazeres materiais. Veja as mulheres, vejam as mães que plantam flores nos jardins onde seus maridos batalham. E Madalena diz: desgraçada de mim, que nunca poderei ser mãe. E aí Jesus lhe dá mais uma lição. Diz: aos olhos de Deus, Madalena, quem você acha que tem mais valor? Aquela que cuida dos filhos da sua própria carne ou aquela que cuida dos filhos de outras mães? E Madalena então recebe aquele estímulo, seu coração se alegra porque ela entende a mensagem de Jesus. E ela diz: Rabi, eu vou cuidar das minhas irmãs em sofrimento, eu vou cuidar dos doentes, eu vou ajudar a causa do Evangelho. E assim ela faz. Com todos os seus recursos, ela começa a auxiliar e a seguir Jesus. Nós sabemos que Madalena foi aquela a quem Jesus apareceu após ressuscitar. Foi a primeira pessoa a quem ele apareceu. Foi ela também quem lavou-lhe os pés com um óleo aromático e com as suas lágrimas e enxugou com os seus cabelos, numa prova de submissão, de afeto, de carinho, de amor. E depois que Jesus é crucificado, Maria está
junto ali com os discípulos, mas a perseguição aos cristãos começa muito forte e cada um vai para um canto para pregar em outros lugares. E Madalena quer ir com eles, mas eles não aceitam, até porque eles não gostavam que as mulheres estivessem ali com Jesus, né? E eles não poderiam levar uma mulher com o passado que ela tinha. E ela se lembra das palavras de Jesus, que Jesus dizia que o amor cobria a multidão de pecados e que tínhamos que nos sacrificar sempre em prol do outro. E ela percebe que essa é a missão dela e que ela então vai ficar ali. E um dia andando pela praia, relembrando Jesus, ela vê um grupo de leprosos que vinham em busca de Jesus Nazareno porque não sabiam que ele havia morrido. E ela começa a dizer para eles tudo o que havia acontecido e a pregar, a ensinar aquilo que ela havia aprendido, aquilo que ela havia absorvido das lições de Jesus. E os leprosos ganham novo ânimo, porque eles conseguem enxergar esse reino de amor, de esperança, de bondade que Jesus havia trazido. Esse reino onde eles poderiam ser felizes. E aí eles são obrigados a ficar no Vale dos Leprosos, né? Porque era a lei judaica. E ela resolve ir com eles, porque percebeu que ali seria a sua função. Esses seriam os filhos que Jesus havia lhe falado. Esses eram os filhos de outras mães que cabia a ela cuidar. E ela fica com eles, cuida das suas feridas, das suas pústulas. E à tarde ela sempre os reunia para falar das lições de Jesus. E cada rosto dolorido, ferido, chagado, conseguia vislumbrar, transportar-se para um outro mundo. E agradecidos, eles abraçavam Madalena, eles se arrastavam até ela e beijavam a sua túnica, até que ela contrai lepra. Já no estado avançado, ela resolve rever os seus antigos amigos e vai até Éfeso, onde morava Maria, mãe de Jesus, João e alguns cristãos. E passa todo tipo de humilhação. Aquela mulher que outrora fora linda, agora estava com a lepra, né? Mas ela consegue chegar às portas de Éfeso e não resiste mais, é socorrida por uma família. E essa família está rezando, percebendo que ela está agonizante, quando de repente eles percebem que o coração dela parou de bater. Mas Madalena se sente livre, se sente tranquila. E ela se vê reportada a Cafarnaum, se vê debaixo das árvores, ouvindo os passarinhos, apreciando a praia e as ondas vindo bater nos seus pés. E ela está ali esperando Jesus. Quando ela o vê, mais lindo do que nunca, dos seus olhos, aquela claridade, aquela meiguice que tocava o coração. E ela se ajoelha como nos tempos antigos e diz: Senhor. E ele diz, abraça, levanta e diz: Maria, já passaste pela porta estreita, amaste muito. Vem, eu te espero aqui. A lição de Maria Madalena é aquela lição do perdão. Ela conseguiu se perdoar e, mudando por dentro, ela conseguiu mudar por fora. Ela conseguiu exemplificar tudo aquilo que ela aprendera, com a renúncia, com o sacrifício, mas com o extremo amor. Cabe a todos nós fazer as nossas escolhas, não é mesmo? Nós podemos escolher os nossos caminhos, que a gente possa fazer boas escolhas, escolhas no caminho do bem. E que nós nunca nos esqueçamos de que todo aquele que conhece Jesus não consegue continuar o mesmo. E você? Já se encontrou com ele? Muito obrigada. Fique em paz.